abrissem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 14. Nós vamos estar lendo somente alguns versículos. Lucas 14, versículo 25. Do 25 em diante. O título na minha Bíblia diz assim: o serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Né? Nós vemos que Jesus, na sua caminhada, ele atraiu muitas pessoas para si. E eu creio que naquela época criou um certo alvoroço, né? Vinha pessoas de outros lugares para ver Jesus, para ver os seus feitos. Então muitos vinham por curiosidade, né? Outros vinham porque não tinha nada para fazer e como tinha aquele alvoroço, ele também queria estar ali naquele meio. E outros vinham porque precisavam de uma cura. Outros vinham por um sentimento mais juntinho, né? Um sentimento mais apurado, de realmente saber quem era Jesus e por que ele operava todos estes milagres. Então nós vamos vendo que na sua caminhada, a multidão se aglomerava. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela consegue chegar até Jesus, os discípulos dizem a ele: mestre, mas é tanta gente te apertando, é tanta gente aqui aglomerada, como que a gente vai saber quem foi que tocou o Senhor? Então nós vemos uma das situações de que Jesus talvez nem pudesse se locomover, ou ao se locomover ele tinha que andar, né, a passos lentos, porque a própria multidão não deixava que Jesus caminhasse ou tivesse essa liberdade para caminhar. Mas acontece algo diferente, que quando essa multidão está acompanhando Jesus, Jesus já sabia o que havia no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Eu penso que Jesus, ele analisava todas as situações. Eu creio que talvez quando ele conseguia deitar a sua cabeça, né, num travesseiro, vinha a imagem de todo aquele dia, de todo aquele movimento, à sua mente. E também um questionamento: por que tantos seguiam a ele,
Se de alguma forma depois ele não os via, né, agradecendo, ou ele não os via praticando aquilo que ele falava. E nesse dado momento, ele está com uma outra multidão o seguindo, o acompanhando, e eu fico imaginando Jesus parando, né, e voltando-se para aquele povo. Ele diz: olha, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como nós aborrecermos pessoas que amamos? Como nós dizermos não a situações de pessoas que fazem parte da nossa vida, que muitas vezes é sangue do nosso sangue. Pessoas que nós vamos adquirindo alianças, vamos adquirindo elos afetivos, né? Mas ele traz uma palavra que a princípio ela parece muito dura. E há um outro momento em que alguns falam para Jesus: duro é este discurso, né? Quem vai poder aguentar ficar aqui nessa situação? Porque aquilo que Jesus queria com o ser humano era um compromisso de obediência, um compromisso de amor para com Ele. E a nossa tendência é colocarmos muitas pessoas ou muitas coisas na frente do nosso compromisso com Jesus. Nós dizemos que amamos Jesus, gostamos do que Ele faz, como a multidão também apreciava, admiramos os seus feitos, mas muitas vezes nós deixamos de ter esse compromisso com Ele. Nós vemos aqueles 10 leprosos, todos tinham a mesma ansiedade, a ansiedade de ser curado, a ansiedade de ver o seu físico limpo daquela praga na sua pele, né? Daquilo que estava aos poucos degenerando, aquilo que talvez trouxesse dor, coceira. Mas a partir do momento em que eles recebem a cura, cada um vai viver a sua vida. E a Bíblia nos relata que somente um veio agradecer a Jesus. E não surpreso, mas ele faz uma pergunta: ué, cadê os outros? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Muitas vezes nós estamos nessa situação. Queremos que Deus responda às nossas orações, queremos que as coisas corram da melhor maneira na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. E depois que adquirimos as bênçãos, nós abandonamos Jesus para nós vivermos a nossa própria história. E aqui ele diz isso, ele diz: aquele que ainda, né, não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nós vamos ver 3 pontos importantes nessa palavra. A primeira é a respeito dos nossos relacionamentos pessoais. Jesus não quer que você vire as costas para o seu esposo, a sua esposa, para os seus filhos. Jesus não quer que você tenha relacionamentos destruídos. Mas Jesus quer que você, diante da aliança que Ele cravou naquela cruz por mim e por você, Ele quer que nós tenhamos
Ele em primeiro lugar como relacionamento na nossa vida. Então essa é a primeira coisa que Jesus coloca diante daquela multidão. Ele disse: olha, vocês estão me seguindo, vocês estão me apertando, alguns estão me tocando, alguns estão pedindo, insistindo. Muitos querem ver, outros querem obter. Mas na realidade são poucos de vocês que me amam e que querem um relacionamento sério comigo. Nós vamos ver que quando Jesus foi levado ali diante de Pilatos, aquela multidão que seguia Jesus, foi a mesma multidão que pediu para que ele fosse crucificado. Muitos não entenderam a mensagem que Jesus, na sua caminhada, estava trazendo àquele povo. Uma mensagem de libertação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de amor, uma mudança de rota na vida daquelas pessoas. O que Jesus estava mostrando com os seus feitos diante da multidão, não era para que ele tivesse um monte de adeptos e seguidores. Hoje nós vemos aí na internet, né, alguém lança alguma coisa e logo ele tem um monte de seguidores. Jesus, ele não precisava disso. Ele não queria isso, ele não queria seguidores, ele não queria adeptos. Mas ele queria pessoas compromissadas com o seu amor. Jesus queria pessoas que o amassem verdadeiramente, estivessem prontas a segui-lo na sua caminhada. E ele diz: olha, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No século I, quando alguém avistava uma pessoa carregando uma cruz, ela estava indicando que ela estava seguindo o caminho para a morte. Ninguém carregava uma cruz por mera distração naquela época. Quem carregava uma cruz é porque estava sentenciado. E o final daquela sentença era a crucificação, era a morte. Hoje nós vemos pessoas andando aí pela Dutra, pagando promessa, carregando cruzes, né? Alguns são até criativos, colocam rodinha, né, na parte de trás, que fica mais fácil de carregar. Seria bom, né, poder levarmos a cruz de uma maneira mais fácil. Mas o que ele está querendo dizer através desta palavra? Se você quer me seguir e você não morrer para os seus próprios objetivos pessoais, você não pode ser meu discípulo. E por isso nós vemos muitas pessoas abandonando Jesus. Muitas pessoas deixando Jesus por aquilo que tem como interesse no mundo. Deixam Jesus por amores, deixam Jesus por trabalho, deixam Jesus por viagens, deixam Jesus por status, deixam Jesus por títulos, deixam Jesus por amizade, deixam Jesus por tantas coisas. E a Bíblia nos chama a atenção que é para nós não amarmos ao mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, ele está abrindo um caminho de inimizade contra Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós haveremos de amar um, ou nós
haveremos de aborrecer o outro, negar a tal ponto de tomarmos a nossa cruz, é nós morrermos para os nossos próprios desejos e realizações. Aí você poderia dizer, mas irmã Eleni, então eu vou para um convento, né? Eu vou virar aí um beneditino, porque se eu tenho que morrer, né, para aquilo que eu tenho como objetivo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não usou dessa radicalidade, nem dessa ignorância, né? Ele está dizendo que em todas as coisas que nós fazemos como ser humano, que nós buscamos como ser humano, nós devemos buscar a palavra dele, buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, para nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós fizermos. Buscar, colocar ele em primeiro lugar, para que através de uma vida com ele, nós tenhamos a orientação para tomarmos atitudes em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós tomamos atitudes sem orar, nós tomamos decisões sem buscar esta orientação daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que o Espírito Santo nos revela. E lá na frente, se alguma coisa não der certo, nós vamos amargar uma derrota. E talvez isso não fosse necessário se nós, no início, tivéssemos buscado a orientação de Deus para aquilo que nós temos como decisões na nossa vida. Talvez você pergunte, mas tudo eu tenho que orar? Mas eu não estou escutando, né? Deus responder nada, não estou escutando Jesus falar nada, não estou escutando o Espírito Santo de Deus falar nada. Mas Ele se move a nosso favor. Ele abre portas onde não tem, Ele fecha portas que seja necessário fechar. Ele usa pessoas, Ele usa situações para nos responder, para trazer o benefício daquilo que nós precisamos. Então, seguir Jesus é nós sabermos que todos os nossos objetivos, todos os nossos desejos pessoais, precisam ser colocados diante dele, para que através desta orientação, nós sermos mais do que vencedores nesta terra. Muitas vezes nós usamos esse texto, né? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se alguma coisa sai errada, nós ficamos confrontando de alguma maneira nos nossos sentimentos, dizendo, Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa? Eu orei, por que tal coisa não aconteceu? Né? Mas muitas vezes nós não somos audíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós oramos e já saímos concluindo coisas que já estavam no nosso coração. Nós não esperamos o sinal verde, nós não esperamos o sim. E a Bíblia diz que é na paciência que estarão as nossas almas. Um coração ansioso, um coração impaciente, muitas vezes vai deixar de fazer a coisa certa, de ouvir a coisa certa. Jesus nos disse que era para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque em todas as áreas Ele cuidaria de nós. Quantas coisas Deus tem feito, quanto que Deus tem nos provido em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos tomar uma decisão no nosso coração, de que Ele seja o centro da nossa vida.
de que Ele seja realmente o autor e o consumador da nossa fé. Se nós não tomarmos a nossa cruz, se nós não morrermos para nós mesmos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. É uma palavra dura. É uma palavra difícil. Mas que exige de nós uma decisão. Se realmente nós queremos fazer a vontade dEle, se realmente nós o amamos, a despeito de todas as coisas. E um terceiro ponto, são as possessões pessoais. As pessoas podem possuir coisas. As pessoas podem comprar coisas. Mas nada pode comprar as pessoas. Por mais que nós nos deixemos vender por situações que nos favoreçam, a nossa vida não pertence a nós mesmos. A nossa vida, ela pertence a Deus. Porque foi Ele que deu o fôlego de vida nas nossas vidas. Mas há muitos que rejeitam este amor, que abandonam Jesus, por causa das coisas que o mundo oferece. Estão ligados a marcas, estão ligados a etiquetas, estão ligados a favorecimentos, estão ligados ao glamour, estão ligados ao materialismo. E se tem uma coisa que brota como um câncer na vida das pessoas, é quando as pessoas correm atrás daquilo que perece. Há pessoas que fazem qualquer coisa para conquistar aquilo que deseja, para conquistar os títulos que deseja. E este materialismo, que faz com que as pessoas só olhem para o horizontal, né, e não para o vertical, muitas vezes é o caminho da perdição. Porque o mundo toma o lugar de Cristo Jesus. O mundo toma o lugar da igreja na vida das pessoas. Às vezes nós achamos que igreja é o templo, né? Mas igreja somos nós, e igreja é o corpo de Cristo. Esta comunhão maravilhosa que nós temos de poder chegar aqui, nos dias de culto, que nós temos essa liberdade de quando precisamos de oração, quando precisamos de alguma ajuda, nós termos irmãos que vão interceder pela nossa vida, que vão ser fiéis ao compromisso de orar por nós, de nos ajudar a termos as nossas lágrimas enxugadas, que vão nos ajudar a ter a paciência de esperar Deus fazer, que vão ter palavras de consolo, palavras de ânimo, para que nós possamos aguentar até que a vitória chegue na nossa vida. Jesus, Ele, através do seu sacrifício, Ele nos fez mais do que vencedores. Então Ele nos aconselha a não amarmos as coisas que há no mundo, não colocarmos elas em primeiro lugar na nossa vida, não deixarmos que
elas sufoquem o aprendizado da palavra e a prática desta palavra. Aqui no capítulo 12 de Lucas, vamos voltar um pouquinho aí, no versículo 15, Lucas 12, versículo 15, ele diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Você não é visto por Deus por aquilo que você tem como coisas materiais. Títulos, carros, casa, chácara, fazenda, roupa de marca. Isso não tem importância para Deus. Porque Deus sonda aquilo que está dentro. Ele sonda os nossos corações. E Ele diz: olha, toma cuidado, presta atenção. Não deixe que esse consumismo, esse materialismo tome a sua vida, tome conta de você, a tal ponto de você não olhar mais para o reino. Porque o que Jesus veio foi para estabelecer um reino que jamais será fim. E neste reino não cabe todas essas coisas. Neste reino nós vamos ter que entrar com a nossa vida lavada e remida através do sangue de Cristo. Todos os bens que nós conseguimos nessa vida, infelizmente, nem no nosso caixão não vai caber. Nós temos realizado muitos funerais aqui nesta igreja. Mas eu nunca vi no caixão de alguém escrituras de propriedade, chave de carro. Pelo contrário, o que puder limpar, né, o falecido, vai ser feito. Vai com a roupinha do corpo até lá embaixo na sepultura. Não para o céu, com aquela roupa, né? Mas é a única coisa que vai servir como última vestimenta. Pode ser até que se coloque uma roupa de marca, um terno, né? Bem alinhado. Hoje se costuma até maquiar, né? Para ficar mais bonitinho, não chocar tanto. Mas o certo é que daqui, nada do que nós granjeamos neste mundo vai fazer parte da eternidade. E a Bíblia nos diz que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Perdemos tanto tempo com tantas coisas que não vão caber na nossa vida quando nós estivermos no reino com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele falou: olha, o meu reino não é comida nem bebida. Meu reino não é isso. Meu reino não é perder tempo com as coisas que ficam aqui. Mas é nos prepararmos, e a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ainda no capítulo 12, vamos ver o verso 33 e o 34. Olha o conselho
que é dado a cada um de nós. Nós não podemos ironizar a palavra. Nós não podemos fazer piada com esta palavra. Nós não podemos fazer brincadeiras com esta palavra. Porque Jesus, ele derramou o sangue, ele gastou tudo que ele tinha, a sua própria vida, para se aliançar conosco, para fazer um pacto, e o pacto foi feito com sangue. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós dizemos que Deus é amor. Jesus amou de tal maneira que Ele se doou. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Ele é muito honesto com a sua palavra. E nós sabemos que Ele zela por essa palavra. O Espírito Santo de Deus foi deixado aqui como guia para nos ensinar esta palavra. É o nosso professor. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, pede a Deus, que Ele concede. Porque os nossos corações, os nossos olhos da fé precisam estar voltados para este reino. Nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Tanto estamos de passagem que vivemos por aí vendo pessoas sendo enterradas, veladas. Porque tão certo como existe a vida na nossa vida, também existe a morte. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde tem estado o vosso tesouro? Onde tem estado o vosso coração? Está onde? Dividido? Um pouco servindo a Deus, outro pouco servindo as riquezas? Ele diz que a glória dele, ele não vai dar para outro. A glória é dele. O preço pago na cruz foi dele. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele nos traz um ensinamento muito importante. E ele diz assim, 1 Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro. Aqui ele não está dizendo que são as riquezas. Ele diz que grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Quantas pessoas insatisfeitas? Eu vejo isso nas mulheres, né? Eu sou uma delas. Se tem um sapato preto, quer comprar um sapato vermelho. Se tem um sapato vermelho, quer um sapato nude. Se tem um nude, quer um prata. Queremos que a nossa vestimenta combine com o sapato, que combine com a bolsa, que combine com o esmalte da unha. Né? Hoje a gente já não está tão assim, né? Está mais relaxada essa situação, mas queremos algo que combine com a nossa cor de cabelo, que combine com os nossos óculos.
e queremos que tudo concorra desta maneira. Temos a tendência de querer que todas as coisas nos envolva e nos alegre e nos satisfaça. Mas quanta insatisfação sobre a terra. Vocês já observaram as notícias nos jornais? Adolescentes se retalhando? Adolescentes se matando? Pais de família se matando? Mulheres se matando? Pessoas matando umas às outras? Há uns dias eu fui procurada por uma pessoa que a sua netinha de 8 anos cortou os pulsos. 8 anos. E nós podemos pensar o que uma criança de 8 anos pode ter no seu emocional a tal ponto de fazer isso. A insatisfação. As pessoas deixam de ter relacionamentos e elas são supridas com coisas. Os pais saem para trabalhar e compram presentes para os seus filhos, para substituir aquele vago, né, de afeto que deixou de ser suprido. As pessoas não têm mais tempo uma para as outras. Elas dialogam no WhatsApp. Às vezes estão sentados na mesma sala. Não é mesmo? E ficam uma mandando recadinho para a outra no WhatsApp. Acabou o diálogo. Acabou este afeto das pessoas. Acabou essa demonstração de amor. As pessoas estão solitárias. As pessoas estão mudando da casa, do meio do convívio, para irem morar sozinha. Já foi comprovado que só no nosso país aumentou mais de 42% o número de pessoas que passaram a morar sozinhas. As pessoas estão insatisfeitas. As pessoas procuram coisas, situações para preencherem as suas vidas. Mas Jesus veio para suprir todas essas coisas. Jesus veio para preencher todos os vagos, né, que existem no nosso coração. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para que a nossa vida tenha sentido. E o sentido da nossa vida, ele só pode existir se nós realmente tivermos um compromisso com Jesus. Se realmente nós negarmos a nós mesmos. O versículo 17 ao 19 de 1 Timóteo, capítulo 6, nos diz assim: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamentado para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida.
busquem para si um tesouro sólido para o futuro, a fim de que possa se apropriar da própria vida. Se nós chegamos até a igreja, se nós estamos presentes nos cultos, mas nós não temos compromisso com Deus, a nossa vida está vazia. Nós não vamos conseguir cumprir tudo isso que Ele nos ensina. Se a nossa vida tem este compromisso com Deus, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus olha para esta multidão, não porque Ele odeia a multidão, não porque Ele quer afrontar a multidão, mas porque Ele quer dar vida eterna a esta multidão. E a Bíblia nos fala que há multidões e multidões no vale da decisão. Quantos homens e mulheres estão caminhando sem Jesus? Quantos estão dentro da igreja se sentindo sós, sentindo uma solidão? Quantos dentro da igreja que não conseguem amar, que não conseguem se relacionar, que não conseguem perdoar, que não conseguem orar, que não conseguem ter paz no coração? E a palavra de Deus diz que só Ele pode nos dar uma paz que excede a todo entendimento. E a Bíblia também nos diz que para o ímpio não há paz. Para o ímpio. Então, para o crente precisa existir paz. Eu não sei qual é a condição que você está hoje. Eu não faço leitura de coração, dos corações que estão aqui. Mas o Espírito Santo de Deus faz. E assim como naquele dia em que Jesus para diante daquela multidão, hoje Ele está aqui diante de nós, nos propondo a mesma coisa. Que quem quiser vir após Ele, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após Ele, tome a sua cruz, morra para si mesmo. Cruz significa morte. Para viver através de Cristo Jesus. Porque Ele explica bem direitinho que quem não puder fazer isso, não pode. Triste isso, né? Mas não pode ser discípulo dele. O discípulo, ele está pronto a aprender com seu mestre. O discípulo, ele está pronto a dar o seu tempo para aprender o que o seu mestre tem para ensinar. O discípulo quer ser igualzinho o mestre. O discípulo quer aprender tudo, absorver tudo o que o seu mestre tem para ensinar. O discípulo quer elogio do seu mestre. O discípulo quer ser amado pelo seu mestre. Quer ser reconhecido pelo seu mestre. Precisamos morrer para nós mesmos. E a Bíblia diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Cristo, quer o lugar dele. Se ele não tem sido ou não tem tido o primeiro lugar na sua vida, hoje ele está dizendo para você: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, eu quero estar em primeiro lugar na sua vida. Eu derramei o meu sangue na cruz. Eu paguei um alto preço para poder cuidar de você, para poder amar você, para poder suprir as suas necessidades. Eu derramei o meu sangue na cruz, um alto preço, para você ser feliz, para você andar nessa terra como um vitorioso, para você ser participante do reino. Eu dei a minha vida para você, porque eu te amo. E porque eu quero que você tenha uma história para contar. Uma história de sucesso, uma história de realizações, mas uma certeza e uma esperança de vida eterna.